Se você está pensando em comprar um imóvel neste ano de 2021, eu tenho algumas informações nesse vídeo que podem ser muito importantes para você levar em consideração antes de assinar o contrato. Ou se você é corretor de imóveis, construtor, incorporador, se você trabalha no mercado imobiliário, faz atendimento a clientes, fica de olho nessas informações porque elas também podem te ajudar a fazer um atendimento muito mais relevante. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Lessa, mais uma vez gravando um vídeo sobre mercado imobiliário, dialogando sobre mercado imobiliário, e eu estou gravando esse vídeo com especial recado para aquelas pessoas que estão planejando concretizar a compra do seu imóvel neste ano de 2021. Tanto as pessoas que querem comprar efetivamente o imóvel, como também aqueles corretores de imóveis que estão fazendo o atendimento dessas pessoas, que estão de olho nessa aquisição agora nesse ano de 2021. Bom, tem alguns aspectos que a gente precisa considerar sobre tudo que está acontecendo, não só no mercado imobiliário, mas que está acontecendo no Brasil, no país de uma forma geral e até mesmo no mundo. Bom, e que aspectos que são esses e por que você deve ficar de olho neles? Em primeiro lugar, pessoal, é sempre importante a gente lembrar que esse é um canal sobre mercado imobiliário. Aqui a gente debate diariamente aspectos referentes à atividade imobiliária do país. Portanto, é natural que a gente sempre traga notícias que vão falar sobre o andamento do mercado imobiliário. Se você acompanha o canal há um certo tempo, você já deve ter percebido que as notícias do setor imobiliário são notícias que estão cada vez mais otimistas. Afinal de contas, o mercado imobiliário está passando por um excelente momento. E um dos motivos do mercado imobiliário estar passando por este excelente momento está neste gráfico. Repare que, desde 2016, a nossa taxa básica de juros da nossa economia, que é a famosa taxa Selic, vem apresentando um movimento de queda, saindo de 14,25% em julho de 2016, chegando a 2% ao ano em agosto de 2020 e foi se mantendo até março agora, em 2021, onde na última quinta-feira o Copom decidiu aumentar essa taxa e ela saiu de 2% ao ano para 2,75% ao ano. Agora, repare novamente esse gráfico e perceba que mesmo com essa recente alta e esse ciclo de alta que deve se iniciar a partir de agora, nós ainda temos taxas de juros consideradas muito baixas, especialmente se a gente for analisar todo esse histórico de taxa de juros e principalmente esse histórico de Brasil. E essa redução da taxa básica de juros acaba tendo uma relação direta com a taxa final que é praticada pelos bancos para quem está querendo pegar um crédito para a compra do imóvel. Quanto menor for a taxa Selic, menor o custo do crédito de uma forma geral e, consequentemente, menor tende a ser a taxa final praticada pelos bancos. Portanto, as taxas de financiamento praticadas no mercado imobiliário, elas estão hoje no menor patamar da história e isso faz com que o mercado imobiliário ele fique nessa crescente, ele fique nesse bom momento que a gente está vivendo. E não só aqui no canal a gente traz notícias falando sobre esse otimismo, mas se você for analisar a mídia como um todo, a imprensa como um todo, você vai perceber que as notícias estão muito positivas do lado do mercado imobiliário. Então, quando a gente fala em compra de imóveis, aquisição de imóveis, em financiamento imobiliário, você sempre vai ver notícias positivas muito devido a esses fatores. Só que é muito importante você estar atento que todas essas notícias positivas, elas trazem um recorte da atualidade. E eu estou vendo que muitas pessoas estão ficando com um certo excesso de otimismo com relação à aquisição de um imóvel, tendo uma visão somente parcial com relação a essas notícias. E eu, como um influenciador, né, que as pessoas acabam me rotulando assim, eu me coloco numa missão de trazer a realidade para vocês. O mercado imobiliário, de fato, está numa crescente, de fato estamos vivendo um melhor momento, porém é muito importante tomar cuidado com esse excesso de otimismo para que você, especialmente você que está querendo fazer aquisição do seu imóvel, você acabe não tomando uma decisão precipitada somente pelo que as notícias estão falando, mas que você possa aí tomar uma decisão fundamentada, uma decisão responsável para que essa aquisição de imóvel ela represente uma coisa muito positiva na sua vida e não represente um problema daqui a um tempo, não represente aí algum tipo de risco ao qual você pode se expor. Então, é por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo, para poder falar de fundamentos. Então, vamos lá. Que fundamentos que são esses? Eu vou falar alguns fundamentos para quem tem o objetivo de fazer essa aquisição à vista e vou falar também os fundamentos para quem tem essa pretensão de fazer aquisição através de um financiamento bancário. Então eu vou falar sobre as duas situações, o que você precisa estar atento.
Para começar, vamos falar sobre o à vista. Para você que quer comprar o seu imóvel à vista, você que tem dinheiro em carteira e eventualmente você está pensando em fazer a aquisição do seu imóvel à vista, será que esse é um bom momento realmente para poder fazer a aquisição ou será que não é um bom momento para poder fazer a aquisição? Bom, na minha opinião e na minha visão de profissional do setor imobiliário que tem uma visão um pouco mais abrangente sobre toda essa conjuntura, eu diria que sim, é um excelente momento para que você possa fazer essa aquisição. Por quê? Em primeiro lugar, temos imóveis hoje com excelentes opções de preço. Quando falamos aí em oferta, quando falamos em disponibilidade de produtos no mercado, estamos vendo que temos excelentes opções e os preços, por mais que eles estejam levemente dando uma subida ao longo dos tempos, muito devido a essa pressão da demanda das pessoas que têm interesse em comprar, a gente está vendo que ainda existem imóveis muito bem localizados e principalmente muito bem precificados. Isso por si só acaba caracterizando uma boa oportunidade. Como se não bastasse somente esse fator de imóveis muito bem precificados em boas regiões, estamos vendo que, devido a essa redução da taxa de juros, isso impacta também você que está pensando em fazer essa aquisição à vista. Por quê? Porque se você não fizer essa aquisição de um bem, como é o caso de um imóvel, se você tem essa pretensão, qual o outro plano que você teria para esse recurso? Quando a gente começa a analisar aplicações financeiras de uma forma geral, especialmente aquelas aplicações de renda fixa, aquelas aplicações que são consideradas ali mais seguras e mais previsíveis, a gente percebe que essa redução da taxa de juros acaba deixando essas aplicações muito menos atrativas. O dinheiro ele já não rende mais em aplicações financeiras, o dinheiro parado no banco ele já não rende mais o que costumava render em outros cenários, quando a gente tinha juros altos, quando a gente tinha uma característica diferente para a rentabilidade de capital aplicado. Então, muita gente que tem o recurso e que tem o plano de fazer imóvel e que tem um plano de fazer a aquisição do imóvel, eu diria que sim, é um bom momento. Por quê? Os imóveis estão num bom preço, o momento está propício e se você não fizer essa aquisição e optar por deixar o seu dinheiro talvez aplicado em algum produto financeiro de renda fixa, muito provavelmente você não vai ter uma rentabilidade. Existem inclusive produtos de renda fixa que estão entregando uma rentabilidade negativa, ou seja, aquilo que efetivamente está rendendo, ele acaba sendo menor do que a inflação no período. Portanto, o imóvel, além de ser uma boa oportunidade de você fazer essa aquisição, ele também pode representar ali uma certa proteção para o seu capital, digamos assim, porque o seu poder de compra com relação àquele dinheiro, ele vai estar muito bem aplicado e depois você ainda vai conseguir ali manter uma boa valorização, dependendo do imóvel que você comprar, e isso vai acabar favorecendo você em termos de investimento. Se você tem esse plano de fazer aquisição à vista, esses são os principais fundamentos que a gente precisa analisar hoje. E para quem quer fazer essa aquisição através de um financiamento bancário, será que vale a pena ou será que não vale a pena? Será que é um bom momento ou não é um bom momento? Bom, vamos analisar essa conjuntura de uma forma geral. Em primeiríssimo lugar, a parte mais importante de todas, eu diria para você, cuidado com o excesso de otimismo. Como eu comentei no início desse vídeo, nós temos visto que as notícias sobre o setor imobiliário são notícias que estão cada vez mais otimistas. E de fato elas estão otimistas porque é a realidade. Graças a essa redução da taxa de juros, o mercado imobiliário ficou muito mais dinâmico e a gente está vendo aí muitas operações de compra sendo realizadas. Porém, muito cuidado para que você não se guie somente pelas notícias, porque se você está pensando em fazer a compra de um imóvel através de um financiamento bancário, é muito importante você pensar não somente no momento atual, mas você precisa pensar no longo prazo. Financiamento bancário, quando falamos de financiamento bancário, estamos falando aí de um financiamento que muitas vezes chega a durar 30, 35 anos, dependendo do prazo que você optar. E durante todo esse período, a sua vida ela vai mudar de diversas formas. A expectativa é que melhore, que você tenha mais rendimentos, porém o oposto também pode acontecer. Eu tenho visto muita gente se guiando somente pelas notícias. A taxa de juros está baixa, tem financiamento novo na praça, tem bons imóveis, boas ofertas, e muita gente esquece de avaliar o principal, que é o quê? A própria realidade.
a sua própria situação financeira. Então, em primeiríssimo lugar, você realmente está preparado para poder fazer essa aquisição? Você conversou com a sua família está ciente de que isso vai exigir algumas renúncias de outros comportamentos de consumo, talvez você vai ter que sacrificar um pouquinho algum conforto ou alguma outra coisa para você poder fazer essa aquisição. A sua família está ciente do sacrifício que todos terão que dar a sua cota para poder concluir essa aquisição? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez que você se preparou para essa aquisição, você precisa lembrar sempre que a aquisição de um imóvel, ela é muito mais do que você pegar um empréstimo, um crédito, um financiamento e fazer essa aquisição. Você vai ter despesas ali cartorárias, você vai ter que fazer o seu registro e você vai ter também que equipar esse imóvel quando você for mudar, você vai ter que preparar esse imóvel. Você está preparado para toda essa situação? Você está preparado para poder conseguir todos esses itens que você precisa para poder mudar? Esse é o segundo ponto que você precisa avaliar. E o terceiro ponto, se você tem esses pontos resolvidos, olhe muito bem essa oportunidade, essa grande janela de oportunidade que a gente está vivendo agora para que você possa fazer essa aquisição através de um financiamento. E quando a gente fala em financiamento, nós temos hoje uma multiplicidade de produtos financeiros para que você possa fazer essa aquisição. E isso depende muito do seu perfil enquanto cliente, do seu perfil de consumo, para que você possa optar pelo melhor financiamento. Nós temos desde os programas habitacionais, como Casa Verde e Amarela, que acabam auxiliando as pessoas que estão ali em busca da sua primeira moradia, famílias aí que têm renda composta familiar somada de até R$7.000, então pessoas que estão querendo o seu primeiro imóvel, você tem essa ajuda dos programas habitacionais, como você tem também a chamada habitação de mercados, financiamentos aí através de outras linhas, como é o caso de SBPE, onde você tem imóveis aí de uma grande diversidade, imóveis aí com outros perfis, mas que você pode fazer a aquisição através desses outros tipos de financiamento. E dentro dessas linhas de SBPE, você tem uma multiplicidade de produtos também, como produtos com taxas pré-fixadas, que hoje estão extremamente atraentes e interessantes, porque a taxa de juros está muito baixa e quando você escolhe uma taxa pré-fixada, você já trava a taxa que você vai pagar até o final do seu financiamento, você já sabe com maior clareza quanto que você vai pagar até o final, e você tem também os produtos aí de financiamento com taxas variáveis, né? Algumas delas atreladas à inflação, como é o caso da Caixa Econômica, que tem o financiamento através do IPCA, ou você tem aí financiamentos atrelados a juros de caderneta de poupança, como o Banco Itaú, o Banco Iter e a própria Caixa Econômica, que anunciou recentemente um produto como esse, que inclusive, se você não viu o vídeo a respeito, eu vou deixar no card aqui para que você possa saber um pouco mais desse produto. Caso você opte por esses produtos que têm a taxa variável, você precisa sempre avaliar também o médio e o longo prazo, porque se a economia do país, de uma forma geral, ela sair um pouco do trilho conforme está hoje, você vai ter uma oscilação nesse financiamento. Então, muito cuidado somente com o excesso de otimismo e as notícias positivas que você está vendo, porque é importante a gente ampliar a nossa visão, a gente consultar as nossas condições, principalmente envolver a família nessa decisão, que é uma decisão muito importante, para que esse bom momento que a gente está vivendo, sim, é um bom momento para poder fazer essa aquisição, desde que seja um momento responsável, desde que você esteja muito ciente de tudo isso que está acontecendo e principalmente saiba dimensionar os seus riscos, para que essa experiência ela seja a mais positiva possível e não acabe se tornando aí um problema lá na frente. Beleza, pessoal? Fui claro nesse vídeo ou não fui claro nesse vídeo? Se por acaso você tem alguma dúvida sobre se esse é um bom momento ou não é um bom momento, se você deve ou não deve fazer essa aquisição, se você tem dúvida sobre algum tipo de financiamento imobiliário ou sobre algum tipo de imóvel que você está vendo, escreve aqui no comentário, quem sabe eu não posso te ajudar a encontrar essa resposta. Se eu não souber essa resposta, vou trazer parceiros aqui para poder ajudar a esclarecer isso para você, para poder orientar você da melhor forma. Mas o objetivo principal desse vídeo é dizer para você, cuidado
Cuidado, não seguir somente pelas notícias. Estamos, sim, vivendo um excelente momento, porém, esse momento precisa ser avaliado com responsabilidade e a gente precisa avaliar a situação do país como um todo. Estamos vendo a pandemia, infelizmente, avançar no Brasil, estamos vendo muitas capitais, muitas cidades pequenas e médias, inclusive, entrando em lockdown, aumentando a sua restrição. Isso vai trazer um impacto na economia, isso vai trazer um impacto na renda de muitas pessoas. E é muito importante você estar ciente se isso vai impactar ou não vai impactar você, se pode impactar ou não pode impactar você e o seu bolso, para que isso não faça com que a aquisição do seu imóvel acabe se tornando um problema. Mas, por outro lado, se você está preparado para isso, se você se preparou para poder fazer essa aquisição e se você está no ponto de sim, eu preciso da minha casa, estou preparado, estou ciente dos riscos, estou preparado para lidar com eventuais riscos, eu diria para você, aproveite, porque essa é uma grande janela de oportunidade que estamos vivendo. Isso pode representar aí o sucesso de uma grande operação e, quem sabe, a tranquilidade no futuro da sua família. Seja responsável e se você tiver qualquer dúvida que eu possa te ajudar, escreva aqui no comentário. Aproveito e te convido para se inscrever no canal também, se você não se inscreveu. Aqui a gente debate mercado imobiliário todos os dias e se você se inscrever, você vai ser notificado toda vez que vídeos como esse entrarem no ar e vai poder tomar decisões com muito mais segurança. Grande abraço e até o próximo vídeo.